Olá, umbandeiros, sejam bem-vindos ao podcast Umbanda Básica, o podcast Umbandeiros. E nesse podcast hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é e o que a gente acredita que é, ou valores e crenças, né? Então é um tema que ele vai divagar um pouco a respeito de algumas situações que eu vi essa semana e que me deixaram pensativos embora quem estiver ouvindo este podcast nesse momento entenda que não é um ataque a nenhuma dessas situações, eu simplesmente vou pegar como exemplo situações que eu vi durante a semana e não que eu concorde ou não concorde. O problema é que a partir desses apontamentos quero descrever algumas situações e daqui a pouco a gente até poder fazer uma ressignificação do assunto e meu ponto de vista sobre algumas coisas que estão acontecendo na Umbanda aí que na verdade tem me incomodado bastante, que é a situação daquilo que eu percebo, como eu vejo e aquilo que eu quero que os outros entendam, né? Então fica muito claro que a gente tem um problema com crenças e valores dentro da Umbanda, dentro da religião, assim como também a gente tem um problema muito grave de misturar cultura coletiva e cultura pessoal dentro da Umbanda, né? Falta entendimento para respeito da coletividade de Umbanda. E aí tem vários exemplos aqui que eu vou tentar dar, e se, claro, me ocorrer, eu até te peço desculpa que está ouvindo esse podcast, porque eu realmente não fiz um texto, acabei de sentar agora, cheguei do trabalho agora e algumas questões têm me incomodado, então é o que eu quero falar sobre. Então entenda que esse podcast é a minha terapia pessoal aqui para poder falar com você, e hoje você vai me ouvir, o meu desabafo, e você vai ser, entre aspas, o meu psicólogo aqui no Bandeiros, no nosso podcast. Eu quero que você me escute hoje. Então é por isso que eu estou fazendo, para poder falar. Tem certas coisas que fica difícil falar nos vídeos e nas lives por falta de tempo ou por falta de compreensão das pessoas. Eu vou dar um exemplo de um vídeo que a gente viu há alguns meses atrás, por exemplo, um vídeo de um rapaz que colocou lá que caboclo, quando chega no terreiro, batendo no peito, gritando, flechando, atirando flecha para lá e para cá, é perigoso dentro do terreiro, porque o caboclo está demandando. Cara, e aí então eu vi muitos amigos, muitos irmãos defendendo isso, inclusive replicando e nas suas timelines, nas suas mídias sociais, replicando esse tipo de conteúdo nas suas palavras e falando a mesma coisa. Olha, veja que absurdo que a gente chegou. Até então nunca houve problema do caboclo chegar no terreiro, bater no peito, bradar, apontar sua flecha, fazer os movimentos, né? Nunca houve problema, ninguém nunca falou nada a respeito. Isso é tradicional da manifestação dos caboclos. E aí vem alguém e diz que isso é demanda, e aí todo mundo replica a mesma coisa. Gente, não está na hora de parar de se importar com a opinião dos outros e começar a focar no que é o ensinamento dentro da tua casa, do teu terreiro? Pergunta para a entidade da tua casa, o teu guia-chefe, pergunta para o teu guia o que ele acha sobre isso. Ora, imagina então se um caboclo de pena chega e apontar uma flecha demanda, então tem muita demanda, tem demanda pra caramba. Então estão demandando, tão brabo toda a sessão. Tem alguma coisa errada então, cara. Sabe? Porque é a forma de manifestação dessas entidades, né? Já outras entidades, por exemplo, não fazem nada disso, tá tudo certo. Então é a individualidade daquele espírito. Mas o cara chegar e largar aqui e dizer, vocês têm que entender o fundamento, né? Daí tipo assim, cento e lá vai bico anos os caras fazendo umbanda, e aí ninguém nunca falou disso. Os caboclos chegam nos terreiros apontando a flecha, atirando a flecha, apontando pro Congá, e quer dizer que ele tá demandando contra o Congá, ou que ele tá, sabe? Ninguém nunca falou nisso, daí o cara, porque vocês não entendem o fundamento, e aí todo mundo aceita isso como regra e fica replicando, sem pensar, sem questionar, sem avaliar,
Pergunta como que é na tua casa, é isso que importa. Esquece o que você aprende aqui na internet. Vai pro terreiro, fala com o teu guia, fala com o guia-chefe da tua casa. Vai pra coletividade de terreiro, é isso. Para de se importar com o que as pessoas falam nas redes sociais, né? Outra coisa, essa semana a gente viu um vídeo, eu não estou dizendo que está certo, que está errado, que o rapaz coloca lá o seguinte: o caboclo, os caboclos indígenas dele fala exatamente assim, que os povos originários quando estavam na mata, eles não bradavam, eles não gritavam, eles não faziam barulho, eles eram silenciosos. Então esse negócio de caboclo bradar, caboclo gritar e fazer um monte de barulheira é invenção moderna, porque caboclo não faz isso, porque o índio não faz isso. Cara, eu até entendo, até tem uma certa lógica nisso. Se você for pensar, o caboclo, ele não é o queridinho, assim, o indígena, né? O povo originário aqui da nossa terra e do sul do Brasil, do sul das Américas, eles são caçadores, eles são peritos, eles são implacáveis naquilo que eles fazem, entende? E eles têm sim uma questão aí que se tu tá na mata à noite, tá caçando, tá se infiltrando na mata, embrenhado no perigo, você não vai ficar fazendo barulho. Isso é óbvio. Isso não tem o que estudar, é factual. Não precisa entender muito. É óbvio. Agora, a gente está falando de uma manifestação dentro da religião que é característica assim, assim, assado. E aí a gente fala, será que o cara tá certo ou que o cara tá errado? Cara, o problema é dele, né? Dentro da visão dele, dentro do terreiro dele, eu acho que assim, tudo bem, né? E se a gente for analisar, tem uma certa lógica, tá? Eu não estou defendendo a situação, mas tem uma lógica porque o indígena quando está na mata, ele está lá, o que ele está fazendo? Ele está em silêncio, observando, cuidando, porque afinal ele está no meio do perigo. Ele não pode ser o alvo dentro da mata. A mata é perigosa, entende? Então, o indígena certamente ele vai ficar em silêncio. Então, tem uma lógica nisso, a gente gostando ou não. Aí todo mundo se revolta, todo mundo xinga o cara, todo mundo quer brigar, né? Mas vem cá, pra quê? Tá? Deixa esse tipo de gente pra lá. Para de ficar dando ibope pra essa gente. Para de ficar buscando informação na internet. Importem-se menos com esse tipo de coisa, né? Vamos importar com o que realmente interessa. Aí se eu for analisar desse jeito, a gente tem que fazer uma reflexão muito grande, porque historicamente muita coisa está errada na Umbanda. Muita coisa está errada em todas as religiões. E aí eu volto para a questão de o que é crença e o que é valores, né? Então a gente acaba julgando a opinião do irmão baseados nos nossos valores e não na crença, né? Ou talvez na minha crença pessoal e não realmente na coletividade. As crenças e os valores, eles são resultados da imbricação e das emoções, né? Que existem representações simbólicas que elas orientam o nosso processo decisório, né? E em última análise, o nosso comportamento, a nossa análise vem baseado nas nossas crenças e valores. Uma grande parte do comportamento humano, ele é consciente, né? Eles são guiados pelas nossas crenças e valores, seja um movimento, seja uma fala, seja um pensamento ou até uma mentira. Tudo isso é orientado pelo aquilo que a gente acredita e pelos nossos valores pessoais, né? Mas a gente precisa entender que cada um tem o seu e querer trazer isso para a cultura, né? Do geral é meio complicado, porque aqui a gente está falando de valores pessoais. Uma linguagem científica, por exemplo, né? O conjunto simbólico que nos disponibiliza pelo um grupo, pela sociedade, né? A gente chama de cultura coletiva, tá? E as versões de cada indivíduo e que cada um constrói, a gente chama de cultura pessoal. E é importante a gente dizer que a pessoa ela pode ser intermediária da cultura coletiva
quando ela ensina, por exemplo, regras sociais. Ela é responsável pela cultura coletiva, né? Mas a gente tem que deixar muito claro que quando a pessoa dá a interpretação pessoal sobre uma regra, por exemplo, exemplificando como e como a sua cultura pessoal, como a sua análise pessoal, como sua crença pessoal, ela reconstrói a mensagem simbólica e previamente ela reconstrói a cultura coletiva daquele grupo ou do geral, de uma forma personalizada. Então, tudo que a gente fala no nosso sistema de crença, ele acaba atingindo o coletivo. Então, cagar lei, cagar tese é complicado. E ninguém é obrigado a nada, né? Eu vou, de novo, vou falar aqui a minha questão sobre crença, sistema de crença, sobre fé. Eu tenho duas coisas aqui que me trazem para dentro da religião, que é as questões de crenças e valores, tá? Tem isso me traz muito para a religião. Por exemplo, as crenças, a minha crença na religião, ela é feita daquilo que a gente vê, como eu disse lá, numa análise, né, comportamental que a gente vê dentro do terreiro. Os meus valores são meus e eu vou mais longe. Os meus valores, eles desenvolvem o meu sistema de crença de uma forma simbólica, como eu entendo o mundo e como eu entendo a minha religião. A gente constrói através das fontes que a gente tem, das experiências, e isso para mim me basta. Por exemplo, como eu disse no começo, eu vejo muita coisa errada na Umbanda e ninguém critica. Esse rapaz ele foi agredido, eu vi depois que a gente viu esse vídeo, eu acabei vendo o vídeo dele, por exemplo, numa outra rede social, aquela azulzinha, e aí ele estava sendo agredido num grupo lá, os caras falando um monte de coisa a respeito, né? E aí a gente tem que entender que os valores deles são aqueles, né? Mas isso não nos dá o direito de atacar, não nos dá o direito de atacar. É isso que eu quero que vocês entendam. E por mais que a gente não concorde, eu também não concordo em querer dizer que tem que modificar e que o caboclo não pode fazer, porque a cultura A, B, C, D, X, Y, F, eu não concordo. Eu acho que se o caboclo manifesta assim desde lá de o início, é assim que vai ser. Ninguém pode mudar isso. Agora, que tem um grande equívoco nesse aspecto, né? Nesse aspecto do comportamental, se a gente se basear por povos originários, existe. É lógico, ele falou alguma coisa que é racional, tá? Mas por que eu não deixo que isso me afete? Porque eu tenho meu sistema de crença baseado naquilo que eu acredito, diferente, muito longe da razão e dos meus valores pessoais. Eu considero uma autonomia de cultura porque eu faço a releitura da minha visão pessoal com aquilo que eu acredito dentro da religião. Eu vejo e eu acredito que a religião funciona, que os guias respondem, em que eles estão presentes e qual a missão que eles fazem. Isso me faz bem. Eu passo dificuldades, eu fico doente, já fiquei desempregado, passo situações complicadas, mas estar nessa religião de Umbanda e da forma que os guias estão me guiando, me trazendo, me ensinando e o que a gente faz para as pessoas, isso me faz bem. E não interessa o que eu vou ganhar ou não ganhar disso, é isso que importa. Agora, se eu fizer uma análise mais fria sobre essa questão cultural, o que é certo, o que é errado, como esse rapaz falou, que o indígena, que o povo originário não se comportava fazendo barulho na mata e tal, gritando, fazendo brado, ok, imitava sons de animais. Se eu pensar dessa maneira, a gente tem um grande erro, por exemplo, nessa própria linha que ele apontou, e que ninguém fala disso para não... Parece que tem medo, sabe? Mas a gente precisa começar a ser crítico e pensar um pouquinho. Por exemplo, o próprio nome caboclo é um nome equivocado, meu irmão, né? O nome correto para essa condição deveria ser, aí na visão Umbanda, desses espíritos de Umbanda, deveria ser Cafuso e não Caboclo. Por que eu estou falando isso? Para você entender que nem tudo está certo naquilo que você prega e naquilo que você fala. Mas mesmo assim você continua pregando e falando e dizendo, e tá tudo bem,
entendeu? Então entenda que a gente erra, todos nós erramos. Então não cabe a gente ficar julgando os irmãos, é isso que eu quero falar. Por exemplo, caboclo. Caboclo é a junção do ameríndio com o branco. O caboclo no Brasil, quem era o caboclo no Brasil? Fica muito simples de ver esse grande equívoco da classificação dessa linha dos ameríndios na Umbanda. Quem eram os caboclos no Brasil? Eram os bandeirantes, né? O que os bandeirantes fizeram, né, gente? É só estudar um pouquinho. Eram os capitães do mato. O que eles faziam? É só estudar um pouquinho. Né? Então, se a gente for pensar, a gente deveria falar, o correto seria a linha de Cafusos, que é a linha entre o africano e o indígena, entende? E aí saiu o Cafuso. Então, as nossas linhas seriam mais corretas a gente chamar disso, porque, poxa, a linha de caboclo, o que o caboclo do Brasil lá, que havia originalmente, eram os bandeirantes e os capitães da mata, que não fizeram nada por esses espíritos que a gente defende hoje, entende? Muito pelo contrário. Então, vamos parar de ficar apontando erros, coisas assim, porque veja quanto furo tem. Mas eu mesmo entendendo, estudando toda essa condição, eu continuo acreditando, ninguém tira a minha fé. Então, só cuidado com esses apontamentos, né? Porque destruir alguém numa rede social não vai te fazer melhor, né? Tem mais coisa para fazer, sabe? E se a gente pensar, daqui a pouco essa pessoa é uma pessoa que fez a mesma coisa que eu, fez um estudo, pensou em algo, mas ela quer desconstruir de todo o pano a Umbanda, quer desconstruir a religião para dizer e botar culpa em outros valores. E sim, a gente tem um grande problema do embranquecimento da religião, né? Tem tudo isso, mas a gente querer destruir a religião dessa maneira não ajuda em nada. Dos dois lados, você agredindo a opinião do outro e esses irmãos atirando regras como essas duas que eu citei no início do podcast, não ajudam também absolutamente nada. Tá bom? Então era só isso que eu queria falar, o que a gente faz, como a gente pensa e o que realmente é. Como a gente pensa e o que realmente é. É uma questão de cultura pessoal, cultura coletiva, crenças e valores, tá? Espero que eu possa ter ajudado, que você goste desse podcast. Deixa a tua opinião. Desculpa se ficou meio vazio, mas eu queria só falar sobre isso em desabafo, né? Porque dificilmente a gente fala isso nas lives e nos vídeos. Então, o podcast de hoje é minha terapia, tá? Foi um pouquinho mais longo, mas espero que você goste. Deixe seu comentário, deixe a sua opinião, curte, compartilha. Faça do Umbandeiro seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Se quiser ajudar a gente, seja membro do canal, planos a partir de R$ 2,99 ou doações via Pix, que está na descrição desse vídeo e está no comentário fixado. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá.